Saudações fúnebres, pessoal do canal. Hoje a nossa pegada é mais uma aula da nossa playlist de aulas de forense e de mortuárias, ok? Sábado é dia de aula, beleza? Ciências mortuárias e forense traz hoje para vocês um vídeo da nossa nova playlist de traumatologia forense, pessoal. Hoje é o primeiro módulo. Vou explicar um pouco sobre o que significa a palavra traumatologia forense e também alguns conceitos, certo? Essa playlist terá 4 vídeos, 4 módulos, onde eu vou ensinar os tópicos da traumatologia forense. Lembrando que essa aula é para pessoas que não podem cursar uma faculdade e não têm acesso às informações. Se você é um criminalista, um perito, meu vídeo não é para você. O meu vídeo é para as pessoas que têm curiosidade e para as pessoas que estão entrando no mercado agora, como auxiliares e até técnicos nessa área, certo? Eu quero convidar todos a assistirem até o final. Não pula o vídeo é curto, a aula é boa, aproveita o conteúdo, galera. Deixa o like aqui ou dislike, fica a seu critério. Se você achar que meu trabalho é bom, dá um like. Se você achar que não é bom, dá um dislike. Mas fica até o fim do vídeo, certo? Marca e comenta aqui embaixo que você gostou. Se ficou com alguma dúvida, assista devagar, tá certo? Vai no card aqui em cima, ó, e assiste todos os vídeos dessa playlist. Essa playlist, como já disse, são aulas das ciências mortuárias ou traumatológicas. Eu sou o professor Ferreira, ok? O Necro Samurai, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Segue na vinheta. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, certo? Pautada na traumatologia forense. Se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, se inscreve, curte, compartilha nas suas redes sociais. Preste atenção na aula. Se você está com algum barulho do seu lado, sem tempo para assistir, deixe em pausa ou arquive para assistir mais tarde. Deixe para assistir essa aula quando você estiver em silêncio, num lugar bem reservado. E se você não entender a velocidade, assista várias vezes. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, pode deixar aqui embaixo no vídeo, que assim que eu ver, eu vou responder a vocês, ok? Vamos falar hoje da nossa segunda playlist, das nossas aulas de forense, tá? Primeira playlist que a gente fez do canal, e o primeiro vídeo que a gente passou foi balística forense. Se você não assistiu ainda, vai aqui no e-card aqui em cima, clica lá e assiste a nossa playlist de 4 vídeos do nosso canal Aulas Forense. Hoje vamos dar início à traumatologia forense. Serão 4 vídeos onde eu vou explicar o básico da introdução da traumatologia forense, ok? Vamos começar. Ofensas à integridade física ou à saúde produzidas por agentes mecânicos, físicos, químicos e biodinâmicos, a traumatologia forense estuda os aspectos médicos e jurídicos das lesões causadas pelos agentes lesíveis. Isso é, ou lesivos, tá certo? Isso é o significado da palavra traumatologia forense. O que é um trauma, professor? O trauma é o resultado da ação vulneravelmente que possui energia capaz de produzir uma lesão. Esse é o nosso primeiro slide da traumatologia forense. Então, esses 2 conceitos são mais acadêmicos. Às vezes cai em prova, não é muito fatídico de acontecer, mas essa palavra sim apresenta em vários concursos públicos. Inclusive o último concurso que teve no estado de Pernambuco, essa questão caiu em prova. O que é trauma? Então, se essa questão cair em trauma, você sabe o que significa trauma. Trauma é o resultado da ação vulnerante ou vulnerate, certo? Que possui energia capaz de produzir uma lesão, ok? Vamos para a segunda parte, no segundo slide, vocês vão ver aqui quais são os agentes. Nós sabemos que os agentes mecânicos são mais usados em crimes de homicídio, tá? O que são agentes mecânicos? São agentes que atuam pela energia mecânica,
produzidos por um objeto, ok? O que é essa energia mecânica? Essa energia mecânica ela modifica o estado inércio, ou repouso, ou em movimento de um corpo e um agente agressor, produzindo lesões em todo ou em parte do corpo, certo? Esse é o conceito do agente mecânico, do agente inicial, que mais para frente nós vamos ver em outros slides que tipo de agente é esse. Os agentes mecânicos eles podem atuar em duas situações: ação, atuação, ação e atuação. O que significa isso, professor? Agem por contato diretamente sobre a superfície atingida, atuando por somente pressão, pressão e deslizamento, choque acompanhado ou não de deslizamento. Daí os três tipos de lesões simples, ok? Então vamos recapitular a primeira parte dos agentes mecânicos. O que é ação e atuação? Age por conta direta ou diretamente sobre a superfície atingida, atuando por somente pressão, pressão e deslizante, choque acompanhado ou não do deslizante. Classificação: três tipos de lesões simples: percuntória, incisiva ou contusa. É a base dos agentes mecânicos. Esses três tipos de lesões simples é onde começa todo o processo, ok? Então vamos lá. Três tipos de lesões simples. Quais são? Percuntória, incisa e contusa. Passando outro slide que vem agora, vamos ter um pouquinho da classificação, da formação e ação. Ferida, tá? O tipo de ferida, o módulo de produção e o instrumento típico. Aí você já tem nesse slide uma caracterização desses agentes mecânicos. O que é uma percuntória, né? O que é uma percuntória? É uma pressão de um ponto só, muito simples, um prego, um alfinete, uma agulha, um furador de gelo, um estilete. Ele é um percuntório, ok? O que é um percuntório? É a pressão de um ponto só. Ele sai de uma direção só, entendeu? Um prego, um alfinete, uma agulha, um furador de gelo, um estilete. Ele tem uma compressão direcionada para frente de objeto que pontiagudo. O que é incisa, professor? É deslizante maior que pressão. Uma navalha, um bisturi, uma lâmina, estilhaços de um vidro, folha de papel, linha de cerol. Linha de cerol, professor? Sim, a linha de cerol na deslizante, ela corta fazendo o quê? Um direcionamento, traçando uma linha. Agora vamos para a terceira, que é a contusa. O que é contusa? Choque que pode haver ou não deslizamento. Tipo martelo, marreta, caibro, tora, cacetete, soco inglês, bastão de pedra. Vou fazer uma referência a esses dois instrumentos aí atrás, que ficaram por últimos, perdão, que é o soco inglês e o bastão de pedra. São armas típicas de gangues, gangues americanas ou gangues inglesas, os famosos hooligans. Usam muito esses dois instrumentos, o soco inglês e o bastão de pedra. No próximo slide à frente, vamos falar das outras formas de ação. Quando estes modos de ação são associavam ou associam, uma lesão ela passa a ser chamada de mista. O que significa isso? Quando uma lesão tem mais de dois agentes, então ela passa a ser uma lesão mista. O que é uma lesão mista? Perfuro cortante, pessoal. Esse é uma pergunta de prova. O que é um objeto mecanicamente perfuro cortante? Uma faca, um canivete, uma espada, um punhal e um estilete. E uma peixeira. Pessoal, já fiz prova em concurso, já vi muitos concursos onde pergunta, me dê dois exemplos de dois objetos perfuro cortantes de uma lesão mista. Então, tem vários aí, ó. Meta na cabeça aí, fica bem fácil. Estilete e peixeira, que é bem dentro da nossa realidade nordestina, certo? Todos os objetos que cortam. O que é um corto contundente? Eita, palavra comprida, mas é bem fácil de entender. Um objeto corto contundente, difícil até para mim também. Chama um machado, uma guilhotina, uma enxada, uma faca, uma foice de dentes. Da mesma forma que cai a primeira pergunta do perfuro cortante, o corto contundente também cai do mesmo jeito. Me dê dois exemplos de corto contundente mais conhecidos. A, B ou C. Aí ele vai colocar machado é contundente ou perfuro cortante? Tem lâmina, também pode ser considerado? Não. O corto contundente é aquele que tem peso e pressão adequada,
Então, para nossa realidade, uma enxada e um facão ou uma foice. Ok? Vamos, perdão. Vamos mais à frente agora. Perfuro contundente. O perfuro contundente já é bem típico das ciências forenses. Nós vamos falar agora do projetil ou projétil de arma de fogo, ponta de grade de ferro, ponteira de guarda-chuva. Olhe só como é específico isso aqui. Pessoal, preste atenção nesse slide para não confundir o que é corto contundente, perfuro contundente e lacera contundente. Essas três palavras muito parecidas, usadas em termos completamente diferentes um do outro. O que é um lácero contundente? Um acidente com trem ou automóvel. Essa pegadinha cai muito em prova, inclusive na última prova do estado do Ceará para a Polícia Científica. Eles embaralharam essas três perguntas e colocaram várias pegadinhas aqui. Então aprenda essa sequência, bota ela na sua cabeça, porque isso aí, com certeza, é da quinta ou sexta questão na prova para a Polícia Científica. Ok? Próximo slide. O slide passado, anterior, nós estudamos o quê? O slide começou falando sobre agentes mecânicos. Agora vamos estudar agentes perfuro-cortantes. Ou, perdão, agentes perfurantes, certo? Que são feridas pontocutórias. Vamos lá. O que são isso? Instrumentos ou agentes finos alongados, pontiagudos, de diâmetros transversais, secção extremamente reduzido em relação ao seu comprimento, produzindo lesões pontocutórias ou pontoconformes. Como seria a atuação? Por pressão sobre um determinado ponto e na penetração de uma superfície, geralmente afastadas por fibra dos tecidos antigos. O que significa atingidos, perdão. O que significa isso, professor? O que são isso? Os exemplos aqui abaixo são muito objetivos. Pregos, espinhos, agulhas, estiletes, garfos, espetos de churrasco, seta, floretes, florete, que é uma arma, tá? Parecida com a espada, só que é bem pontiaguda, tipo aquela espada do Zorro, furador de gelo e outros. Pessoal, esse tipo de agente perfurante é uma arma que, para ser praticado um crime, geralmente em ambiente doméstico, praticado geralmente por uma pessoa que se apropriou do momento daquela arma, né? No caso, né, do espinho, uma agulha, um estilete, que é uma arma que não é pensada, é uma arma que está ali próxima a você na sua casa como um objeto normal, que tem uma função para outra coisa, que você acaba usando como uma arma dependendo da situação. Então, isso são agentes perfurantes. Dá-se muito sobre o furador de gelo. É uma coisa que quase aqui no Brasil não tem. É mais um apetrecho muito americanizado, um apetrecho muito usado na Europa, que geralmente é para partir gelos, quebrar pequenos pedaços de gelo. Ok? Agentes perfurantes com características específicas. O que significa isso? Vamos agora analisar as feridas por um contexto, certo? Visotório, que significa você visitar de perto. Orifício de entrada. Como é um orifício praticado por um agente como esse? Ele é diminuído, circular ou fusiforme, pequeno buraco arredondado, de pouco sangramento externo, certo? Recoberto por uma crosta serohematótica, aquele sangue preto, mas uma lesão que pode ocasionar importantes lesões internas. Você vê aparentemente um pequeno buraco, mas não tem certeza da profundidade da lesão. Por isso que ele diz importantes lesões internas. O que significa isso? Pode ter uma pequena perfuração na superfície da pele, mas por dentro pode destruir muitas partes, lesionando tecidos. Aí, ó, perfurações de órgãos, vísceras ou hemorragias internas. Por ser tão contuso, fino, ele entra pelo buraco, mas faz um grande estrago dentro do corpo do mesmo, certo? Segue pela elasticidade e a controlidade da pele, é isso que eu acabei de explicar. Leis de... Tá aí, vamos estudar agora leis de Fils-Hollander. Significa isso, professor? As feridas pontocutórias ou punitiformes sofrem ações das linhas da tração da pele, podendo se tornar uma forma de o quê? Botoeiras ou pontos de seta, ou pode se for de formas bizarras, de acordo com a confluência de linhas de tração.
O que significa isso? Pequenos cortes, pequenos orifícios. Essas armas pontiagudas podem provocar lesões pelo corpo todo de várias vezes ou repetições. Isso geralmente acontece num crime quando existe uma motivação, às vezes, de amor, passional. Acontece muito isso. Quais são os agentes perfurantes e as suas características? Continuamos dando características de agentes perfurantes. 2. Lembra que a gente estudou aqui qual é a forma dele? Agora a trajetória dessa lesão. Tá? Retiliares, predominante ou profundidade, comprimento sobre seu diâmetro. Ok? Comprimentos alongados sobre o seu próprio diâmetro. Termina no fundo cego, fundo de saco, lesão penetrante, quer dizer, não se vê o fundo e nem o lugar dela, ninguém vê o final. Pode ser transfixante, como um orifício de saída semelhante da entrada. O que quer dizer essa última parte? Transfixante, que palavra é essa? Palavra de prova. O que é um objeto transfixante? É aquele que atravessa uma superfície de entrada e saída. Ele entra e sai do outro lado, ok? Vamos avançar agora. Alguns exemplos aí, algumas fotos aí. A primeira foto está mostrando o que, pessoal? Uma flecha, né? Um objeto perfuro cortante que transfixa o alvo. Tá aí uma pessoa que foi acometida de um homicídio praticado com uma flecha. Geralmente esse tipo de arma que pratica esse crime aí, ela é uma arma bem... Agora me fugiu o nome, mas daqui para terminar a aula eu lembro dela. Certo? É com aquela arma tipo no tempo de Robin Hood. Não é um arco. É uma parecida com um arco, mas não é o arco. Vou colocar aqui no vídeo embaixo, vou colocar o nome desta arma que possui essas flechas menores, né, e aplicáveis de longo disparo. É uma arma muito usada no sul da Inglaterra, em alguns crimes até hoje. Inclusive existe um maníaco que matava suas vítimas com essa arma. Vou colocar aqui embaixo no vídeo, no meio do vídeo aqui. Já vocês vão ver embaixo que apareceu o nome dessa arma, ok? Passando mais os lados da frente, outros tipos de perfurante, ok? Aqui, ó, nesse lado aqui mostra assim umas pontinhas, né, do lado, e aqui o corpo todo furado, provavelmente com furador de gelo. E ali, pessoal, uma seringa, né, uma pessoa se drogando, é um agente perfurante, é uma seringa com agulha sendo colocada várias vezes numa pele humana. Certo, vamos para as questões sobre os agentes perfurantes. Os instrumentos perfurantes produzem ferimento de diâmetro menor que o próprio instrumento. Olha só, a ponta, não é isso? Resposta, olha aqui, ó. Instrumento mais... Isso aqui é um tipo questionáriozinho pequeno para você fazer uma reflexão pelo aquilo que você viu, ok? O instrumento mais competente para provocar um ferimento puscontório é uma agulha de tricô, um ferimento puticonsório que é provocado pelo instrumento vulnerável, ou vulnerante, no caso, né? Vulnerante, perdão, que age por pressão sobre o ponto. Tem como exemplo aquilo que produz com agulha que se aplica numa injeção, aquela foto anterior. Instrumento perfurante. O que é o instrumento perfurante? Atua sempre por pressão sobre um ponto, um prego, uma agulha, não é isso? Ao se explicar uma injeção, a agulha provoca qual tipo de ferimento? Puncontório. Uma agulha ou um estilete são instrumentos chamados de perfurante, os quais produzem qual tipo de lesão? Puncutórios. Entendeu, pessoal? Esse questionário aqui é muito bom. Estude para esse questionário. Vamos mais à frente. O instrumento vulnerável, o instrumento vulnerante que age por pressão sobre um ponto ou penetrante recebe o nome de instrumento. A questão formulada lá atrás é perfurante. Um instrumento vulnerante que age por pressão sobre um ponto, provocando ferimento. Puncutório. Um ferimento puncutório produzido por um objeto cilíndrico de ponta côncava, ponta meia borrada, né, que fala. Tem uma forma séptica, tal fenômeno, como é reação vital, obedece às leis de quê? Langer ou Fillers. A lei de Langer e Fillers são o quê? São responsáveis pela deformação dos ferimentos puncutórios. A lei de Lange e a lei de Fillers são aplicadas em lesões produzidas por instrumentos mecânicos. Agora, 3 questões para fechar de vez o estudo. Questões sobre agente perfurante. Utilizando-se das leis de Lange e Fillers, o médico legista pode fazer um confronto entre as formas de um ferimento puncutório
e de um instrumento que o produz. Isso pode ser feito quando a prova do crime ou objeto que foi provocada a lesão se encontra na cena de crime. Se não encontrar, não tem como fazer esse acareamento. Utilizando-se de um machado, o agente não conseguirá produzir o ferimento. Ferimento qual? Puncutório. Utilizando a lâmina ou de um facão, você pode produzir um ferimento que? Puncutório. Então, pessoal, fechando essa playlist aí do canal, nós falamos sobre os agentes mecânicos e perfurantes, ok? Próximo vídeo iremos falar sobre agentes cortantes, ok? Então, gostaram, pessoal, do vídeo? Lembre-se que é o primeiro módulo, tá certo? No segundo módulo, vou falar de outro objeto, certo? Nesse módulo você assistiu o objetos agentes mecânicos, ok? Mecânicos, e o próximo será sobre agentes cortantes, ok? A aula é simples, de bom agrado a vocês. Se você chegou nesse canal agora e você não assistiu o vídeo completo, ou você assistiu, por favor, deixa o like, me segue nas redes sociais, NecroPB, no YouTube, no Instagram, no Pinterest, no TikTok, certo? E aqui mesmo, se inscreve, traz geral para nos acompanhar e acompanhe nossas aulas. É grátis, você não paga nada por isso. O que eu exijo de vocês nada mais é do que aquele like. Saudações fúnebres e obrigado!